Bom, acaba de chegar um boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente estava vendo a cena agora há pouco que ele divulgou ontem no hospital. Acaba de sair um boletim médico dizendo que o quadro clínico de Bolsonaro piorou hoje. Boletim assinado pelos médicos que atendem o ex-presidente lá no hospital DF Star. E o boletim diz o seguinte, vou ler aqui na íntegra. O hospital informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva em acompanhamento pós-operatório. E aí diz, apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e em nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta na UTI. Aí assinado pelo grupo de médicos que estão atendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Percebam que os médicos não disseram o presidente não pode receber visitas apenas de oficiais de justiça. Os médicos falaram que ele não pode receber visitas. E os médicos estão falando isso há um tempo. Só que ele tem recebido o quê? Visitas. A oficial de justiça foi ele tem recebido visita de políticos para discutir o texto do projeto de anistia que ele está tentando aprovar para ele mesmo no Congresso Nacional. Então, o que acontece? O presidente desrespeita ordens médicas e depois vai culpar o Supremo Tribunal Federal por causa da saúde dele? Ah, é de brincadeira, né? Mau gosto. Isso é muito maluco, né? Porque... Ele tá brincando com a atenção e é o que acontece no final das contas, Fabiola. Ele tá fazendo o quê? Ele tá conseguindo ditar uma parte significativa da pauta nacional. Bolsonaro estava bastante condenado à irrelevância nos últimos tempos por conta do quê? O Brasil estava discutindo problemas nacionais. Questão de economia, questão de inflação, questões internacionais aqui e ali. E aí você pega um ex-presidente que, na verdade, bate continência para a bandeira americana, né, que elogia Trump, que bota o boné para fazer a América grande novamente, enquanto a América sobe impostos de importação do Brasil. Então, o que acontece? Um presidente que se diz patriota, mas, na verdade, America first, Brasil second. Então, o ponto, no final das contas, é que ele estava sendo... ele estava sendo bastante criticado. Ele conseguiu romper um pouco essa barreira por conta da pauta da anistia, por conta de manifestações aqui e ali, só que agora ele consegue, uma vez internado no hospital, utilizar... pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele não precisava da cirurgia, não estou dizendo que ele não estava em uma situação que precisasse da cirurgia, precisava da cirurgia, mas ele resolveu transformar do limão uma limonada, ele pegou a situação clínica dele e está explorando ao máximo. E está explorando de uma forma seletiva. Olha, eu estou bem para fazer propaganda de capacete, para receber convidados, para fazer lives, para dar entrevista, mas eu estou mal para receber um oficial de justiça. E aí os médicos chegam e falam o quê? Falam isso aqui, ó, ele não pode receber visita, a gente está recomendando. Só que ele faz o quê? De forma seletiva. Reclama de uma visita e as outras ele fica feliz e agradece. Então, o que acontece? Transformou o Brasil, de uma maneira geral, transformou a população brasileira, a sociedade, estamos assistindo um reality do Jair, sabe? Em que ele vai editando e vai se pautando, se mantendo em evidência na mídia, o que para ele é interessante. Manter a imagem de vítima, né? Enquanto o seu processo começa. Mas... o presidente, ele tá, apesar do quadro clínico dele ter dado um pipoco muito por conta... Ele deu, olha o grito que ele deu. Sabe, ninguém que está em melhora de hospital, todo mundo aqui que já ficou internado no hospital sabe que tem que ficar quietinho de boas, vendo série, sabe? Vai ver Last of Us, vai ver Adolescência, vai ter um monte de série boa para ver, Succession, né? Conclave. Conclave, aí, ó, Conclave, é um filme bom, Ralph Fiennes. Vai ver isso, presidente. Não quer. Ele quer palanque. É delicada essa história, né? A gente está falando sobre o estado de saúde do ex-presidente e esse boletim médico que foi divulgado há pouco, falando sobre a piora do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro depois da visita da oficial de justiça.
aconteceu, está assinado aí por um grupo de médicos e é bem complicado, falando que ele teve piora na pressão, teve piora no seu quadro clínico geral e que vai ser submetido a novos exames. Esse é o boletim, sem previsão de alta na UTI. A gente vai ao intervalo, para quem está nos acompanhando pela TV, e a gente segue com a análise, inclusive, do Josias de Souza a respeito disso. Ô, Josias, é claro que impossível questionar, né, um boletim médico que é divulgado por um grupo de médicos que está atendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem toda uma exploração política em relação a isso. Diz, então, que o ex-presidente teve uma piora no seu quadro clínico, não faz uma relação direta com essa visita do oficial de justiça, né, da oficial de justiça. No entanto, mostra aqui que ele realmente piorou no seu quadro geral e segue internado sem previsão de alta. Fabíola, Bolsonaro está num dos melhores hospitais de Brasília, o DF Star. Ele é submetido a uma equipe médica que tem nomes respeitáveis, são profissionais muito respeitáveis. Agora, certas obviedades precisam ser ditas. Não se pode tropeçar no óbvio e seguir adiante como se o óbvio não fosse o óbvio. E parece óbvio que os médicos que assinam essa nota, por mais respeitáveis que sejam, eles são corresponsáveis pelo quadro que eles traçam. Se é fato que o quadro clínico do Bolsonaro piorou, os médicos são corresponsáveis por isso. O Bolsonaro transformou a UTI do hospital, como disse, um dos hospitais mais qualificados da cidade, num picadeiro. Ele espetacularizou a sua internação e o hospital permitiu. Os médicos dizem, continuam proibidas as visitas. Ocorre que as visitas estão acontecendo. Estiveram lá o Valdemar Costa Neto, estiveram lá aliados do presidente, foi lá agora, mais recentemente, o Silas Malafaia. Então, as visitas estão ocorrendo. O presidente está fazendo lives na UTI. E o hospital está fingindo que nada acontece na sua UTI, nas suas dependências. Ora, então, se o paciente piorou, não é responsabilidade de uma intimação que ele recebeu. Se o Bolsonaro tivesse recebido a servidora do judiciário que foi lá apresentar a ele, depois que ele fez essas aparições todas, uma intimação, se ele tivesse assinado a intimação e se desse por intimado e ponto, ele não teria alterado a sua pressão, tinha se mantido normal, não estariam agora dizendo que os exames hepáticos dele mostram resultados piores do que antes dessa visita. Ocorre que o Bolsonaro espetacularizou também a visita da servidora do judiciário, filmou para divulgar nas redes sociais. Então, de novo, Fabíola, o óbvio é o óbvio. E os médicos são corresponsáveis pelo que está acontecendo nas dependências desse hospital. Eles são corresponsáveis. Então, eles que moralizem o hospital, eles que impeçam o Bolsonaro de transformar uma UTI num picadeiro.